Oi gente, eu sou a Jéssica Guedes e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 3 histórias impressionantes de pessoas que tiveram suas vidas completamente afetadas através do poder da palavra, poder do subconsciente ou poder da intenção, como quer que vocês queiram chamar. A primeira história que eu quero compartilhar com vocês é a história do cabeleireiro, onde eu passava lá em Carapicuíba. Num dia em que ele contou a história dele, eu estava, na verdade, acompanhando o meu marido. Meu marido precisava cortar o cabelo dele, eu fiquei ali sentadinha atrás, observando a conversa dos dois, enquanto o cabeleireiro puxava assunto, né, e fazia o cabelo do meu marido. Em determinado momento, esse cabeleireiro que mais pra frente contou pra mim, eu não lembro se ele chegou a mencionar nesse dia, mas ele me contou que ele era pastor numa igreja. Só que nesse dia, o que ele contou pro meu marido? Que a filha dele, em um determinado momento da vida dele, ficou gravemente doente. Esse cabeleireiro, segundo ele, antigamente ele tinha uma cabeleira, tinha um cabelo bem comprido mesmo, coisa que eu particularmente confesso, não consigo imaginar, porque quando eu conheci, ele era totalmente careca, ele não tinha um fio de cabelo na cabeça, sabe? Aquelas pessoas que parecem até que raspam. Então, eu não consigo imaginar ele com cabelo comprido, mas segundo ele, ele tinha. Em um determinado momento, como eu disse, a filha dele ficou gravemente doente. E ele, como forma de fé, fez uma promessa para Deus, que se ele curasse a filha dele, ele daria em troca o cabelo, que era o bem mais precioso dele. Bem mais precioso não, né? Mas era algo que ele estimava muito, ele gostava muito do cabelo dele comprido. E aí naquele momento, agora eu não vou lembrar para dizer mesmo se ele chegou a raspar o cabelo ou se o cabelo dele começou a cair. Mas segundo esse cabeleireiro, o cabelo dele nunca mais cresceu. A filha dele efetivamente se curou da doença que ela tinha, porém ele foi perdendo o cabelo dele, e hoje ele é totalmente careca. Olha o poder da palavra, gente, da promessa, da intenção. Ele tinha a intenção ali de fazer essa troca, de dar o cabelo, e acabou realmente a filha dele se curando e ele perdeu o cabelo que nunca mais cresceu. A segunda história que eu quero compartilhar com vocês também é de um pai, só que esse pai perdeu um braço, olha só gente, um braço em troca da vida da filha dele, da cura da filha dele. E essa história está aqui nesse livro, né? Esse relato está aqui nesse livro, que é o livro O Poder do Subconsciente. Eu não sei se você já conhece o livro, caso você não conheça e queira conhecer, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, no primeiro comentário. Provavelmente a capa vai ser outra, tá? Porque aqui é um exemplar mais antigo, mas eu vou ler para vocês aqui, é um texto curto, onde o Dr. Joseph Murphy, autor do livro, compartilha essa história muito interessante. E está na página 39, viu gente? E diz o seguinte: como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, ministrei palestras regulares em London Truth Forum. Desculpa meu inglês, gente. Em Caxton Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero, dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a doutora Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da sua filha haviam desaparecido. Você precisa ter todo o cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se, seu subconsciente não entende um jogo de palavras, ele interpreta ao pé da letra.
Gente, olha que interessante. Esse pai, da mesma forma que o cabeleireiro fez, ele deu a intenção de que ele faria uma troca por outra. Seja, no caso, para o cabeleireiro foi Deus, né? Foi ali a troca, a promessa que ele fez. Já o Dr. Joseph Murphy, ele acredita que foi o poder do subconsciente, mas indiferente da forma, né? De como aconteceram as coisas. Olha o poder da palavra, o poder da intenção. Buscando aqui pelo poder do subconsciente, tá? Que é o que nós vamos abordar um pouquinho aqui nesse momento. A partir do momento em que você coloca qualquer informação no seu subconsciente como uma verdade, como algo real para você, você começa a manifestar aquilo na sua realidade. Como o Dr. Joseph Murphy disse aqui, o subconsciente ele não sabe o que é verdade ou mentira. Se o racional aceitou como a verdade, o subconsciente vai fazer com que aquilo se torne efetivamente uma realidade para você. A partir do momento em que o pai começou a repetir com frequência de que daria o braço direito pela saúde da filha, o que aconteceu? Ele manifestou essa realidade. Ele efetivamente, de forma inconsciente, perdeu o braço para a saúde da filha. O cabeleireiro, ele pediu para Deus, ele teve essa intenção de que ele faria essa troca, de que ele não teria mais o cabelo, que ele daria o cabelo pela saúde da filha. E foi exatamente o que aconteceu. Trazendo aqui para o poder do subconsciente, o que nós diríamos? Que o pai dela, com uma forte emoção, criou essa crença, porque ele acredita fielmente nisso, né? De que ele deu, no caso para Deus, o cabelo dele e manifestou a realidade dele, né? O que ele gostaria. Você vai ver nessa terceira história que é impressionante, que sim, há a espiritualidade que observa cada palavra sua. É muito interessante isso e você vai ver que está tudo interligado. Eu acredito que sim. Tem o poder do subconsciente. Todas as palavras ditas para a gente ou para os outros é assimilada pelo nosso subconsciente, mas também tem o pé sim da espiritualidade cuidando de tudo. Bom, pelo menos isso, claro, de acordo com a minha crença, talvez a sua crença seja outra, mas de acordo com a minha crença, a gente tem sim Deus, né, o universo, enfim, a espiritualidade zelando pela gente e observando tudo. Eu vou compartilhar com vocês essa terceira história, que é uma história que foi contada por uma moça chamada Zelma em um canal no YouTube que eu simplesmente amo. Não sei se você já conhece, mas esse canal se chama Afinal, o que somos nós? Nesse canal, eles compartilham relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Ou seja, são pessoas que quase morreram, ou que teoricamente morreram, né? E voltaram para contar. Quase morte, né? Então, essas pessoas quase morreram e voltaram aqui, tiveram entre o lado de lá e o lado de cá, e voltaram para contar o que eles viram nesse momento, né? Quais experiências eles tiveram ali. Aí são diversos relatos, tem pessoas que viram túnel, tem pessoas que não viram túnel, tem pessoas, enfim, são um monte de histórias interessantíssimas e que eu amo, eu não perco, e que simplesmente aumentam cada vez a minha fé, e é muito interessante. Mas vamos aqui ao assunto de hoje, né? O que aconteceu efetivamente? Essa Zelma, ela ficou grávida, e ela teve ali um parto normal, tava tudo certinho. Só que durante o pós-parto, ela teve algumas complicações médicas. Nisso, ela acabou sofrendo uma EQM e nessa EQM, o que ela conta? Que ela acordou, né, e ela viu só um buraco. Ela pegou, escalou, enfiou a mão ali e subiu. No que ela subiu ali dentro daquele buraco, eu tô resumindo, tá? Ela olhou assim e viu tudo claro, um clarão. E aí ela pensou com ela, eu morri. No momento em que ela percebeu que havia morrido, ela começou a conversar com Deus, ela começou a reclamar, bater o pé e dizer, Deus, você não viu tudo o que aconteceu? E agora você vai tirar minha vida depois de eu não ter feito nada por ela? Ela conta que naquele momento ela lembrava da filhinha dela que havia acabado de nascer e ela se perguntava como o marido dela ia precisar dela, ela tinha um bebezinho recém-nascido e ela não poderia ficar ali, ela queria voltar para a vida dela. Nisso ela começou a gritar
gritar, bater o pé no chão e dizer não, que ela queria voltar, que o marido dela precisava dela e que a filhinha dela precisava dela. Nisso, ela conta que apareceu, assim, que ela escutou uma linda voz. E essa voz perguntava para ela: você não se lembra do que você falou? E nisso ela se lembrou de quando ela tinha 15 anos de idade. Ela conta que ela lia muito livro espírita e achava muito bonito. Então ela brincava, ela falava: gente, olha, imagina só, quando eu tiver um filho, eu dar minha vida por esse filho, eu vou morrer no dia do parto. Ela ficava dizendo isso, de que ela daria a vida dela em troca da criança que iria nascer. Só que naquela época, claro, imatura, né? Pela imaturidade, ela não imaginava, não pensava, primeiro que as palavras tinham esse poder todo, e ela também não pensava que a filha dela, né, a criança, precisaria dos cuidados da mãe. E nesse momento da EQM, ela começou a lembrar de tudo isso. E ela percebeu que o que tinha levado ela para aquela EQM naquele momento era exatamente isso. Era exatamente as palavras que ela tinha dito lá atrás, quando ela tinha só 15 anos de idade. Olha só, olha o poder disso, da intenção. Ela brincava de que... Brincava, não sei, ela falava, né? Não posso dizer que ela brincava, mas ela falava que ela daria a vida dela pela criança no dia do nascimento, e durante realmente o dia do nascimento dela, ela sofreu essa EQM em troca da vida da criança. A filha dela ali ficaria e ela partiria ali para o pós-vida, né? Apesar de que eu particularmente, novamente, minha crença, acredito de que a gente continua depois aqui, né? Aqui é uma passagem, só que depois daqui da Terra, a gente vai continuar vivendo a poça, que aí sem essa, né? Sem o corpo físico, entre aspas, né? E sim o espírito. Nisso ela disse que ela escutou novamente essa voz que disse para ela: desce que nós estaremos te olhando. E aí ela acordou na UTI, ali no hospital, internada, porque ela realmente tinha sofrido uma EQM e tudo que havia acontecido aconteceu enquanto ela estava desacordada. Como diria meu pai, que é um profundo estudante aí da Bíblia, ele estudioso da Bíblia, o problema não é o que entra, sim, é o que sai pela boca da gente. Muitas vezes a gente fala coisas sem imaginar que aquelas coisas têm um poder. Então, a partir do momento em que eu começo a repetir ali afirmações ruins, sem perceber o poder que aquilo tem, eu estou manifestando aquilo na minha realidade. Lembrando que nós manifestamos a nossa realidade através das nossas crenças mais profundas, através da nossa intenção. A crença, ela é feita através de repetição. Então, por exemplo, aqui no livro O Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy, ele fala que o pai ficava repetindo, né, que daria o braço em troca da saúde da filha. Só que também a crença é feita através da emoção, de uma forte emoção. Se tem uma forte emoção que me impacta, eu vou acabar criando ali uma crença que pode ser limitante ou não a respeito de algo. Que aí, no caso, também pode se encaixar ali no caso do pai, que era cabeleireiro, que perdeu o cabelo, né? Porque ele tinha, com certeza, uma emoção muito grande na hora em que ele fez aquela promessa: olha, Deus, se você curar a minha filha, eu te dou o meu cabelo. Então, ali você também pode ver o poder da palavra. Como eu disse, eu acredito muito que a espiritualidade, ela anda com a gente o tempo todo. Então, indiferente se é espiritualidade, como foi nesse último caso, a gente vê que realmente a parte espiritual falou, alertou: olha aí, cuidado com as palavras que você diz, que elas afetam a sua realidade. O subconsciente também afeta, porque nós estamos aqui co-criando a nossa realidade o tempo todo. Como eu disse, meu pai, ele é muito ligado à Bíblia, já leu não sei quantas vezes a Bíblia, né? E é uma pessoa que, se você perguntar para ele a qualquer momento: você tá bem, pai? Ele vai dizer que ele tá ótimo, indiferente do que aconteça. Ele tá sempre muito bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. Ele foi ao médico
E o médico oftalmo dele falou que ele tinha a possibilidade de ter glaucoma. E glaucoma é uma doença séria, né? Ele comentou que o médico tinha dito que talvez ele poderia ter glaucoma, só que ele estava ótimo e tudo mais, ele não ficou ali martelando, né? Ele só tocou no assunto com a gente e falou que teria que fazer alguns exames mais pra frente. Quem tem glaucoma, pelo que eu entendo, precisa tomar um remédio, e aí ele já até o médico, pelo que eu entendi, ele chegou a passar, receitar ali o remédio e pediu esses exames. Meu pai mais pra frente foi com a minha mãe fazer esses exames. E o médico disse para ele que um milagre tinha acontecido e que meu pai não tinha glaucoma nenhum. Eu não vou saber explicar aqui exatamente qual foi a explicação do médico. Eu sei que era 500, não sei o que. Enfim, minha mãe começou a me explicar o que o médico disse, mas resumidamente, o médico disse que tinha acontecido um milagre, porque o glaucoma que o médico imaginou que ele teria, não tinha mais, não estava ali. Tanto é que meu pai, na hora, ele cortou ali o remédio, ele não precisou mais tomar remédio e o médico disse que ele não tinha absolutamente nada. Olha só, o poder da palavra, o poder da intenção. Talvez se meu pai ficasse, nossa, olha, eu posso ter glaucoma, olha aqui, eu já tô sentindo isso, eu já tô sentindo aquilo, sabe? Essas pessoas que estão sempre falando sobre doença, talvez isso realmente tivesse afetado a realidade dele. Mas como, pelo contrário, ele tá sempre no positivo, sempre falando que ele tá bem, nada afeta ele. Eu lembro, inclusive, de quando eu assisti um vídeo dos Mamonas Assassinas. Lembra da banda Mamonas Assassinas? Eu lembro que eu vi um vídeo onde eles fizeram um compilado de todas as vezes que Mamonas Assassinas falavam que o avião ia cair. Eles morriam de medo, eles viviam repetindo que o avião iria cair. Eles sempre faziam piada com isso, falava, parece que um deles tinha até medo mesmo. E realmente caiu, né? Para ver o poder da palavra. Eles repetiram tanto que aquilo efetivamente aconteceu, infelizmente. E, inclusive, no dia em que o avião caiu, um deles havia sonhado com a queda do avião. Isso é muito interessante. É a espiritualidade novamente se comunicando conosco. Nós estamos sempre em muita parceria com eles. Claro, eles em uma frequência mais elevada, né? Mas sempre que possível, eu imagino, eu acredito que eles estão aqui andando conosco. Enquanto nós criamos a nossa realidade, eles vão ali nos apoiando da forma que é possível. Você tem aí alguma história para compartilhar sobre o poder da intenção, o poder do subconsciente, da palavra? Escreve aí nos comentários que eu vou amar saber. É muito interessante esse assunto, né? Se a gente for abordar, falar sobre o assunto, a gente fica aqui contando histórias, várias e várias histórias ao longo do dia. Eu quero muito saber a sua história, escreve aí. Ah, você gostou do vídeo de hoje? Escreve também, porque eu vou amar saber. E se você gostou, eu vou continuar produzindo mais vídeos como esses, que eu produzo com tanto carinho para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link tanto para esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, se você quiser dar uma olhada. Vou deixar também o link para o canal Afinal Que Somos Nós e para o relato da Zelma, que eu falei para vocês. Assistam, gente, porque é muito inspirador. Ela contando com todos os detalhes. Vocês vão ver que é muito impressionante a história. Eu fiz aqui um resumão, bem resumo mesmo de tudo o que aconteceu. Ela tem histórias impressionantes e que eu realmente não perco nenhuma, eu acho muito interessante. Vou deixar o link aí embaixo também para o nosso aplicativo gratuito sobre lei da atração e também vou deixar aí embaixo um link para um teste numerológico gratuito e personalizado. Se você quiser saber mais sobre o seu destino, sobre você mesmo, sobre sua missão de vida, através da numerologia, vai se interessar, eu acredito, e eu vou deixar o link aí embaixo para que você dê uma olhada. Eu gostaria também de agradecer aos membros maravilhosos aqui desse canal por todo o apoio, gente, de coração, vocês são incríveis, muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que possam ser do seu interesse. Continue aqui no canal, continue assistindo esses vídeos, são todos preparados com muito carinho. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau.